A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Salmo 43, desculpem, 44. Salmo 44, onde está escrito assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Amém. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Esse é um termo tão usado na nossa vida como filhos de Deus, e tem nos regozijado tanto a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo é um assunto que nós não podemos compreender. Porque quem pode entender graça? Como é que eu posso aceitar que Deus me escolheu? Ora, num processo de escolha, que é um processo de seleção, alguns são deixados de lado. Para nós, é muito bom ser escolhido, mas os que não foram escolhidos, para nós não conseguimos entender. As coisas de Deus não são para ser entendidas, são para ser recebidas. Nós, quando pensamos nos mistérios de Deus, nós não podemos compreender Deus, porque Deus, é altamente superior a nós, nós não podemos entendê-lo. Mas sabemos que a graça de Deus vem para nós sem que mereçamos. Quando nós pensamos nisso, Deus nos abençoa, não para sermos abençoados, mas para podermos abençoar. Na realidade, Deus faz de nós depósitos da sua bênção, para que nós possamos jorrar. Enquanto nós estamos retendo, Deus não derrama. Quem iria botar água nesse copo que está cheio? Ninguém. Assim Deus, Ele não derrama aonde você não passa para frente. Quando você se torna uma represa, Deus não manda mais. Quando você se torna um canal, Deus sabe que pode jorrar através de você. Vamos ver o quanto nós temos sido usados da graça de Deus, sendo depósitos para derramar. Quando nós olhamos algumas vidas, nós vemos que quando Deus chama Abraão, Deus faz Abraão depósito de uma promessa eterna. Abraão estava no topo da vida dele, ele era o homem do momento. O pai dele tinha morrido, Terá, e ele se torna o patriarca semita. Nós sabemos que a tribo de Sem era a tribo super abençoada por Noé. Quando Noé desperta do vinho, ele diz: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Abençoado seja Sem.
Noé abençoa 2 vezes a Sem, 1 vez a Jafé, esquece o filho que lhe faltou com respeito. Então, Sem é a tribo duplamente abençoada. Agora, nessa tribo, o topo vai receber a grande promessa de Deus. Deixa isso aí que está. Abraão estava no trono semita, quando Deus diz para ele: Abraão, deixa tudo. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai deixar tudo o que vê para andar naquilo que você não vê. Você vai ter que crer que eu lhe escolhi. Você vai ter que crer que eu lhe chamei. Você vai ter que crer que você é um depósito de bênção para todas as gerações. Em ti, o que eu vou dar para ti agora? Tu serás abençoado, engrandecerei o teu nome, abençoarei aqueles que tu abençoares, amaldiçoarei aqueles que tu amaldiçoares. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu estou derramando em ti, para que tu possas derramar através de todas as tuas gerações, que estarão presentes em todos os lugares da terra. Observe o que é que Deus está dizendo para Abraão. Eu vou abençoar aquilo que tu abençoares. Eu vou amaldiçoar aquilo que tu amaldiçoares. Eu estou me colocando à tua disposição. Eu gosto tanto quando eu vejo Deus fazer isso, que isso me emociona. Há certos momentos assim na Bíblia. Um dia Jesus Cristo ia subindo a estrada de Jericó, e tinha um cego que é mendigo. Pior do que cego é ser mendigo, eu acho. Ou será que é pior? Não sei. E ele gritava quando soube que era Jesus que vinha, e gritava. E a multidão mandava ele calar a boca, ele gritava mais ainda: eu gosto de Bartimeu. Eu gosto de Bartimeu, porque Bartimeu não desistiu. Não é a lei de hoje? Não desista. Não foi isso que nós recebemos aqui de manhã? Ele não desistiu. O povo dizia: cala a boca, está perto. Ele gritou mais ainda. E o grito do cego fez o Senhor da glória parar. Jesus Cristo parou por um clamor de um necessitado no meio da multidão, e a atenção do Senhor da eternidade foi toda para aquele homem. E quando trouxeram Bartimeu perto dele, Jesus Cristo olhou para ele e disse assim: Bartimeu, eu estou às tuas ordens. Tu dizes e eu faço. Tu pedes e eu te dou. Tu mandas e eu te obedeço. Pede o que queres que eu te faça. E ele disse: que eu torne a ver. Jesus disse: então vê. Eu gosto disso. Tem um hino, um corinho dos negros americanos, que ele diz que no caminho de Jericó, Jesus Cristo chegou ao cego Bartimeu e transformou a sua noite em dia. Quer dizer, tirou a sua cegueira. O que eu quero dizer é que isso é graça. Quando Deus se coloca assim para você, Ele simplesmente diz o que você quer. O que você quer, levando em consideração que todos nós somos pecadores, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Assim Deus chama Abraão e diz para ele: eu vou fazer de você um depósito para todas as gerações. Um depósito. E Deus chama Abraão assim. E Abraão, então, recebe de Deus, recebe. Olha uma coisa, a Bíblia diz que Abraão e seu pai, Terá, adoravam outros deuses. Então, por que Deus vai lá e chama Abraão? Se Abraão era um idólatra, porque Deus, quando resolve fazer, Ele faz. Quando resolve fazer, Ele faz. Ele escolheu, Ele chamou, a autoridade é de Deus, mas por que não chamou outro? Vá perguntar para Deus. Não pergunta para mim, não. Tem pessoas que gostam de ficar contestando o que está escrito. Deus escolheu. Por que Deus me escolheu? Eu sei que eu sou bonita, mas não é por causa disso, não. É pela graça de Deus. Então, uma vez
que você foi escolhido, você tem que saber agradecer a Deus e reconhecer o bem que Ele fez. Até hoje, nós estamos recebendo a bênção que veio através de Abraão. E a maior bênção que veio através de Abraão é Jesus Cristo. Deus disse para Abraão e fez: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo vem da onde? Da descendência de Abraão, da tribo de Judá, filho de Jacó com Lia. Acabou. Então nós vemos quem era Jacó, neto de Abraão. E assim as coisas vão acontecendo. Quando Deus faz de você um canal, Ele está dizendo: eu vou te encher para que tu possas derramar. Não é para que tu possas ficar apenas cheio. Só que no reino de Deus existe um mistério. Quanto mais você diminui, mais é que você cresce. Quanto mais você morre, mais é que você vive. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você derrama, mais cheio você fica. Parece... Uma vez eu estava pregando sobre isso. Existe um modo entre os ingleses que eles brincam, assim como nós gostamos de brincar com os portugueses, de achar que os portugueses fazem as coisas de modo diferente. Os ingleses acham que os irlandeses são assim, entende? Então eu estava pregando sobre isso, e de uma hora para outra, a Kay, essa inglesa que mora comigo, ela disse: mamãe, parece que Deus é irlandês. Eu disse: por quê? Ele faz tudo back to front. Ele faz tudo ao contrário. Quanto mais você dá, mais você tem. Isso não existe. Quanto mais você morre, você vive. Quanto mais você tira, mais chega. Quer dizer, porque o irlandês faz tudo ao contrário. É o que os ingleses dizem, eu não sei se é verdade. É a piada certa. Então, quanto mais você derrama, mais Deus vai lhe dar. Eu tenho visto isso continuamente na minha vida. Continuamente. Continuamente. Já teve um ano que nós demos as sacolas das crianças no Morro Dona Marta. Naquela época eram 152 crianças. Nós demos tudo. Quando nós chegamos em casa, nós tínhamos mais do que demos. Deu para nós enchermos mais 2 projetos, porque nós demos. Quanto mais você dá, mais você tem. Não falta. Eu ontem liguei para a menina na casa de Maria e Marta e disse para ela: escuta, como é que vai a história? E ela disse: está tudo bem. Eu disse: eu não vou poder comprar os perecíveis para a casa de Maria e Marta segunda-feira, porque eu vou chegar de viagem, tem outras coisas para fazer, mas terça eu vou comprar. Ela disse assim: tem carne, frango e salsicha até quarta-feira. Eu digo para vocês, tem mais de um mês que eu comprei perecíveis. De uma hora para outra, existe uma multiplicação. As meninas veem isso. Todas as meninas da casa de Maria e Marta que estão convertidas, foram convertidas lá dentro, porque eu não ponho crente para trabalhar. Porque crente, às vezes, vem para dar um mau testemunho para os outros. Eu trago ímpio. E lá, pelo exemplo, elas vão crescendo. Porque eu não trabalho com voluntário. Porque voluntário é difícil. Quando é crente, fica mais difícil por causa do exemplo. Então, elas vêm multiplicar. Eu digo para vocês, quando eu tinha 110 crianças, um dia eu tinha 1 quilo de salsicha e 2 de batatas. E eu não sabia o que fazer. Porque eu já tinha, naquela época, era muito apertado, vindo de casa para lá para o morro de ônibus, porque se eu pagasse o ônibus, eu não comprava lata de extrato de tomate. Então eu saí de casa mais cedo, fui atravessando, cruzei pelo cemitério de São João Batista, comprei o extrato de tomate, subi a favela. Chegou lá, a menina disse assim para mim: dona Edmeia, a senhora não trouxe salsicha? Eu disse: minha filha, aí eu fiz de tudo, eu já orei, eu não sou dona desse negócio, é Deus, eu só estou gerenciando. Vamos fazer o que tem. Porque quando a gente entrega o que tem, Deus supre o que não tem. Mas ela disse: mas não vai dar. Eu disse: vamos fazer o que tem e dar.
Ela disse para mim: dona Edmeia, desculpe, mas eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Eu disse: então deixa que eu vou fazer. Você não tem fé. Cortei a batata, cortei a salsicha, fiz tudo bem temperadinho e botei lá. E todo mundo me olhava, mas me manda as crianças subirem. Fui botando, e fui botando. No final, essa moça desmaiou, porque as crianças repetiram o prato. Todo mundo comeu. E a coisa foi aumentando. A gente vai orando longe da panela, para não cuspir dentro. E vai botando, e vai botando. Eu não deixo ninguém servir prato das crianças sem a máscara, porque fica cuspindo em cima da comida. Tem que ensinar direitinho, né? Foi dando. No final, essa moça hoje é professora de estudo religioso. Foi a conversão dela. Você se lembra daquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos? O que são 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Ele botou tudo, o lanchinho dele todinho, nas mãos de Jesus. E quem alimentou aquela multidão não foi Jesus, não, foi o garoto. Mas ele só pôde alimentar aquela multidão quando ele colocou tudo o que tinha nas mãos de Jesus, porque o poder está em Jesus, não está no alimento. O poder está em Jesus, não está em nós. Então, no momento em que você coloca tudo o que tem nas mãos multiplicadoras de Jesus, aquilo vai dar e vai sobrar. Se aquele rapaz colocou 5 pães e 2 peixinhos, é porque era isso que ele tinha. Se ele tivesse salsicha, Jesus Cristo tinha multiplicado a salsicha. Se ele tivesse feijão com arroz, Jesus Cristo tinha multiplicado feijão com arroz, porque o poder tem em Jesus. Hoje eu coloco feijão com arroz, macarrão, salsicha, carne moída, frango, e Jesus Cristo multiplica. Eu tenho vivido isso, eu posso dizer para vocês. Esse Jesus Cristo dos pães e dos peixes não sofreu apagão. Ele tem mania. Deus não é maníaco, mas ele tem prazer em encher uma pessoa para derramar. Ele fica só olhando. Vai derramando que eu vou enchendo mais. Vai derramando, porque se eu derramar, se eu encher você e você não derramar, você vai explodir. Então, antes que você exploda, eu não lhe dou mais. É assim que Deus pensa, é o que eu acho. Você se lembra de José? Chega no Egito, um escravozinho de nada, porque naquela época ninguém sabia o que era Israel. Talvez nem o próprio Israel soubesse o que era direito. O que era a nação Israel naquela época? Um homem com 2 mulheres, 2 concubinas e aquela punhado de filhos, tudo pobre, sem nação. O que eles tinham? A promessa de uma nação. Era um povinho de nada, nada, nada de pastores. E pastor naquela época tinha a moral mais embaixo do que tem hoje. Eles eram considerados amaldiçoados no Egito. Não é só hoje, não. Pastor que é pastor hoje sofre. Mas naquela época era pior. Chega um escravozinho lá, vendido no mercado escravagista. Você pensa o garoto lá, amedrontado de todos, sozinho, maltrapilho, mal cheiroso, sujo, sem falar a língua daquele povo, com saudade da casa dele, com medo de todo mundo, e aqueles egípcios por fora fazendo confusão por causa do preço, e os ismaelitas gritando um preço mais alto, e os egípcios botando o preço mais baixo. Pula, anda, deixa eu ver se tem defeito, ri para ver se tem todos os dentes, porque assim que eles faziam com escravos. Por fim, um oficial de Faraó chegou no preço que os ismaelitas quiseram, levou o escravo para a casa dele. Lá vai o escravo mal cheiroso, sujo, que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, com uma dor tremenda, uma saudade tremenda no coração,
Ninguém no Egito sabia que aquele rapaz era o depósito da solução para que a nação egípcia não fosse dizimada. Estava entrando ali no Egito a salvação do Egito dentro de um escravo. Ninguém dava nada por José. Por que Deus encontrou José assim? Porque Deus escolheu José. Porque Deus decidiu que José ia primeiro levar a solução para o Egito, e depois dele entregar a solução para aquela pátria, então aquela pátria estaria aberta para abençoar a família dele. Entendeu? Primeiro você dá, para depois receber. Quando José se abriu para abençoar o Egito, ele estava aberto para receber a bênção de trazer a família dele. Todas as vezes que a sua mão se abre para dar, ela está aberta para receber. Mas se ela está fechada para dar, ela vai ficar fechada para receber. Isso é princípio universal, isso é um princípio eterno, isso é lei de Deus, e na vida de todos nós podemos ver isso. José foi o depósito da bênção de Deus. Quando Deus escolhe você como depósito, você vai ser depósito onde você for. José achou graça diante de Deus. Com os ismaelitas não o mataram. Na casa de Potifar, ele brilhou. Um escravo anônimo brilhou, ele cresceu tanto à vista de Potifar, que Potifar chegou o momento que o colocou como mordomo sobre tudo que era seu. Ele brilhou tanto que a esposa de Potifar, que era uma tarada, queria pegar o garoto para ela. Desculpe, mas eu não tenho outro termo. Ela era. A mulher queria abusar do rapaz. O rapaz correu, ele ficou com a roupa, ela ficou com a roupa dele na mão. Olha aqui você, que é homem. Corra. Homem que é homem macho, corre sim da mulher que não é esposa dele. Corra. Isso prova que você é macho. Corra da mulher que não é sua. Corra para a mulher que é sua esposa. Mas aquela que não é sua, você corra dela. Foi isso que José fez. Ele sofreu. A Bíblia diz que José diz, eu não posso. Ele não disse, eu não quero. Ele disse, eu não posso. Rapaz cheio de graça. Aí ele vai para o cárcere. O cárcere daquela época não era o cárcere de hoje. Vocês já viram como é o cárcere de hoje? Eles recebem comida, gente. Restaurante. Eles recebem pizza. Eu conheço um homem que foi preso, que lá dentro ele aprendeu a fazer as grandes receitas com camarão, com lagosta, que ele mandava trazer lá de fora. Ainda me convidou. Você não quer vir comer um camarãozinho? Muito obrigado pelo ácido úrico. Quero não. Dei a desculpa do ácido úrico do camarão. Né? Eu disse, mas como é que a pessoa vai presa? Está cumprindo pena. E está me convidando para comer um camarãozinho no presídio. Tem isso. Ele mandou fazer uma suíte para ele lá dentro. Mandou construir uma suíte para ele. Quer dizer, ó o vidão. Cego, cego, cego. Manda uns CDs seus para mim. Eu disse, do que adianta? Você sempre teve os meus CDs, ouviu pregação de tantos pastores. Mas eu estou arrependido. Aí já não é da minha conta. Se arrependeu, se não arrependeu, não é da minha conta. Agora comer camarão no presídio é demais. José, naquela época, era uma época em que não haviam direitos humanos. Ninguém gritava por ele, além do mais, ele era estrangeiro.
Se ele falasse só de Israel, o que é Israel? De onde você vem? Ninguém sabia. Lá no presídio, Deus, que tinha enchido José de graça e de favor, esse menino vai crescendo. E daqui a pouco, o carcereiro, o responsável do cárcere, começa a olhar para José e ver um brilho em José. Vê um brilho em José. E José vai encontrando graça diante do carcereiro. Chegou o momento que José era o responsável por tudo dentro do cárcere. Mas ele estava preso, cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus, mas estava preso. Ele estava encarcerado. Mas ele era o depósito da graça de Deus. Até o dia em que ele é levado para Faraó. Quando vai chegando o momento dele manifestar a graça de Deus através dele para aquela nação, Deus é como um grande maestro, sabe? Um maestro, quando está regendo uma orquestra, ele vira de costas para o público e ele rege a sua orquestra. Se alguém não gostar, pode ir embora, ele não está nem vendo. Deus não vai mudar o modo operandi dele porque eu não gostei ou você não gostou. Lembra uma vez que Jesus estava pregando e as pessoas começaram a sair e saíram mal educados. Ficaram os discípulos. E Jesus disse, vocês também não querem ir, não? Pode ir. Mas eu não vou mudar o meu discurso. Aí vem Pedro naquela graça de Deus e diz, para onde iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Muitas vezes o evangelho não é agradável de se ouvir, porque ele confronta, principalmente os nossos desejos. E quando a Bíblia diz para eu não fazer aquilo que eu desejo fazer, aquilo que me agrada, eu procuro um jeito de achar que a Bíblia foi mal traduzida. Que não é bem assim, não é? É mais fácil. Agora, Deus está regendo a orquestra dele e vai chegando no andamento, partindo para o grande finale da orquestra. E agora está na hora de José se encaminhar na direção de Faraó. E Deus, na hora certa, dá o sonho a Faraó. Aliás, os sonhos a Faraó. E chega diante do homem, do Faraó, aquele homem cujo sonho José havia interpretado na prisão. E Faraó já estava enlouquecendo porque não havia ninguém que interpretasse. Ele disse, rei, no presídio existe um rapaz que interpreta sonhos, explicou tudo, e Deus já está regendo o último momento da sua orquestra, num ritmo aceleradíssimo para o final, e José é chegado a Faraó. Quando chega lá, Deus dá a interpretação dos sonhos de Faraó para José. José entra lá como um presidiário e sai de lá como o segundo homem mais importante do Egito, sai de lá como o governador do Egito. Deus encheu aquele rapaz de graça, de favor. Não foi a sabedoria de José, não foi a inteligência de José, foi Deus que fez tudo em José, porque Deus tinha um plano de trazer o povo de Abraão para o Egito para ser escravizado, como Deus diz em Gênesis 17. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele diz, sabe, Abraão, que a tua descendência será escravizada em terra estrangeira e será afligida por 400 anos. E estava na hora deles virem. E o meio que Deus achou foi esse. O meio que Deus determinou foi isso. Então o que está acontecendo? Estava tudo debaixo da batuta de Deus. E José então agora se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, para trabalhar naquela nação, para que eles não morressem. E quando José pensou, vocês não podem morrer,
Ele estava determinando, nem a minha família também. Talvez nem ele soubesse. Quando você abre o coração para dar, você está aberto para receber. No momento em que ele abriu o coração para ser o canal da bênção de Deus para aquele povo, ele estava sendo o canal da bênção de Deus para a sua família. É a graça de Deus. Deus faz de você um depósito. Esther, quando foi a hora de Deus livrar Israel das mãos de Assuero, ele fez com que uma escrava judia de nome Radassa se tornasse uma das mulheres mais bonitas. Meus irmãos, naquela época, quando uma menina tinha assim 8, 10 anos, o pai sabia, já falava com o pai da menina para ficar prometida para o filho dele. Esther estava uma mocinha, ninguém tinha pedido. Sinal que ela não era assim tão bonita, viu? Eu acho. Porque nem tinha pretendente. Esther era uma escrava judia, órfã, porque vivia debaixo dos favores de um primo do pai dela, nascida numa época em que a vida da mulher era a pior possível, que a mulher não podia nem estudar. Então ela nasceu com tudo contra. Quando chega na hora de encontrar uma esposa para o rei Assuero, que era o homem poderoso da época, ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, ela entrou no concurso de beleza e ela foi escolhida entre as finalistas. Olha só, Deus faz você ficar bonita, viu? Quando ele escolhe você, ele faz você ficar bonita. Sabe como é que se chama graça? No grego é caris. No francês é charme. Quando Deus derrama a graça dele sobre você, você fica charmoso. Você fica gracioso. Você fica uma pessoa bonita. Me ajuda, porque a unha aqui não tem. Né? Então, Deus encheu Radassa com a graça dele. Obrigada. Aquelas virgens que foram para um spa de 1 ano para serem preparadas para dormir com o rei, eram as mais lindas da época, eram virgens belíssimas, Esther no meio delas. O rei, quando queria uma, dizia, manda uma hoje de tarde. Ela ia com todos os aparatos dela para a casa do rei, dormia com o rei. No outro dia, ela não voltava mais para a casa das virgens, lógico. Então ela ia para a casa das concubinas. Nunca mais ela ia dormir com o rei, nem com nenhum outro homem, porque era concubina, a não ser que o rei a chamasse pelo nome. No dia de Esther, Esther entrou lá. Esther não tinha nenhuma experiência, porque as outras meninas ainda tiveram uma mãe para explicar as coisas, uma tia, porque as moças aprendiam como agradar um homem na cama, e depois, cada província daquela tinha interesse de botar sua virgem para ser a imperatriz. Esther entrou lá sem saber nada, não tinha mãe, era órfã. O tio, o primo do pai dela, não ia ensinar nada, porque não era da cultura de Israel. Ela entrou de tarde na casa de Assuero. Quando Assuero entrou no quarto, eu não sei o que foi que Esther fez. Eu não sei se ela tremeu, se desmaiou, se ajoelhou, se levantou a mão, se pediu socorro. Eu não sei o que ela fez e não adianta tentar. Mas aconteceu uma coisa, Deus entrou na história. E a Bíblia diz, o rei, aquela raposa velha, viu? Amou a Esther mais do que a todas as virgens. O que foi que Esther fez? Ela era virgem como todas as outras. A Bíblia não diz que ela era mais linda. Deus entrou na história e encheu Esther da graça. Fez de Esther um depósito de tudo o que agradava Assuero. O calor do corpo dela, próprio para o que ele queria. A voz, o perfume, tudo. O homem enlouqueceu. Arriou os 4 pneus e o estepe também. Pela moça, porque Deus encheu de graça. Quando você for orar pelo seu marido, viu, minha irmã?
peça para Deus colocar em você todos os ingredientes que agradam o seu marido. Porque só Deus sabe o que seu marido gosta. Ninguém sabe. Eu vou fazer assim com meu marido, porque fulano fez com dela. O marido dela é um, o seu é outro. Só Deus sabe do que é que seu marido gosta. Então é Deus que conhece o seu marido. Nem a mãe dele o conhece como Deus conhece. Então, Deus encheu Esther da graça dele. Deus fez de Esther um depósito para que ela pudesse derramar a bênção para o seu povo. Foi porque Esther foi um depósito da graça de Deus que a nação dela não foi dizimada. Nós vemos pessoas que são depósitos da graça de Deus todo o tempo na Bíblia. Nós vamos ver Davi. Se nós quisermos ir logo no máximo, nós vamos em Jesus. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai fez de mim um depósito da sua graça, para eu derramar para todos. Eu faço de vocês um depósito do Espírito Santo, para que vocês possam derramar aonde vocês forem. No capítulo 29 do livro do profeta Isaías, 29 do livro do profeta Isaías, tem uma palavra que diz assim, quando Deus fala... Ele diz, olha, presta atenção o que é que Deus diz. Eis que nas palmas das minhas mãos, não é capítulo 29, eu tenho que lembrar isso agora. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão sempre diante de mim. Quando a Bíblia diz, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. 49. É 16, 29. 49. Olha, eu sei normalmente o nome da rua, mas é isso mesmo, 49, 16. No versículo 15, então olha, muito obrigada. No versículo 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Você sabe que pode. A mulher joga fora o filho, a mulher dá o filho, a mulher manda matar o filho. Isso tudo nós temos visto nos meios de comunicação. Então Deus diz assim, voltando para o início. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Você entendeu o que é que Deus está dizendo? Nas palmas de minhas mãos eu te gravei. Como é que Deus grava? Deus não está dizendo eu te escrevi. Porque quando você escreve por cima. Sabe que Deus, o nosso Deus é o único Deus que responde com fogo. Sabe quando ele pegou aquelas 2 tábuas da lei? Ele cortou na pedra 2 tábuas. Foi assim, ó. Porque o dedo de Deus é fogo, ele responde com fogo. Cortou as 2 tábuas e depois ele foi escrever as 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos. Como é que ele escreve? Ele vai vazando, porque o fogo do dedo de Deus vai furando a pedra. Então,
a escrita de Deus é vazada, porque aí ninguém pode apagar. Então ninguém apaga. Mas ele não diz, eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome. Não. Ele diz, eu gravei você. Você pode até mudar o seu nome, mas eu não gravei o seu nome, eu gravei você. Você está gravado de forma indelével nas palmas das minhas mãos. Os seus muros, os seus impedimentos, as suas dificuldades, as suas dores estão continuamente diante de mim. Eu estou olhando continuamente as suas dificuldades. Na hora certa eu faço assim, sai. Portanto, meu irmão, Deus nos escolheu. Ele fez de nós depósitos da sua graça. Quanto mais nós derramarmos, mais Ele vai nos encher. Então que você saia daqui sabendo que os seus impedimentos estão continuamente diante de Deus. Se Ele encheu você, derrame. Entregue a mensagem da cruz, entregue a mensagem do amor de Deus, entregue Jesus Cristo, fale da verdade, porque quanto mais você entregar, mais Ele vai lhe dar, e você dá de novo, e Ele lhe enche ainda mais, e você se torna um canal da verdade eterna do amor de Deus. Amém? Voltando de novo, só para terminar, no Salmo 44, no versículo 3, quando ele diz, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do seu rosto. Diga assim, não foi a minha inteligência que me trouxe aqui, não foi a minha saúde que me trouxe aqui, não foram os meus diplomas que me trouxeram aqui, não foi a minha força que me trouxe aqui, mas o teu amor, Senhor, a tua graça, o teu olhar sobre mim, porque tu me gravaste nas palmas das tuas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.